Queridos amigos de jornada, muito gostoso estarmos novamente aqui refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. O tema de reflexão é educação e espiritismo. É um assunto muito interessante, muito gostoso e que vai nos ajudar bastante. Nós vamos começar a nossa reflexão pela definição de espiritismo. Essa definição, ela está no preâmbulo do livro de Kardec, que é o Espiritismo. Então ele diz o seguinte: espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. E como filosofia, ela compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, olha como é interessante prestar bem atenção nessa definição. Espiritismo é, ao mesmo tempo, ela é ciência de observação e ela é filosofia. Então vamos pensar, analisar um pouquinho a ciência de observação. Era comum no século XIX fazer uma distinção entre as ciências de observação e ciência da razão, não é? O que é a ciência da razão? É quando a gente trabalha no nível do pensamento, né? Não vai para laboratório, não faz experiência, não faz nada. Por exemplo, matemática. Se eu quero trabalhar, por exemplo, teoremas dentro da ciência matemática, eu entro no meu quarto, eu penso, uso o meu pensamento, estou fazendo matemática. Isso daí, então, é a ciência da razão que só usa o pensamento. Mas a ciência da observação, ela vai usar a razão combinado com experiência. Já parece uma outra palavra. A experiência. Então, observação, eu olhando, observando, mais a razão, né, vai dar origem, então, à ciência de observação. Então, foi a ciência de observação, feita por Kardec, foi a primeira ciência do estudo da alma. Até então, a alma era estudada? Era. Platão, muito antes de Cristo, já falava da alma. Mas nessa época, o entendimento sobre a alma, a reflexão sobre a alma, era muito mais o imaginário das pessoas. Como é isso? Que lugar é esse? Como é que é a alma? É uma nuvenzinha? Então ficava na divagação. Com a ciência da observação, nós já estamos falando de ciência, não é? De observação. Nós estamos falando em observação, em experiência, né? Então, Kardec, através dessa observação, as mesas que se moviam, os copos dentro do alfabeto, ele já estava dialogando com os espíritos, né? O fenômeno da mediunidade. E ele vai tendo informações precisas a respeito do mundo espiritual. Já não é mais o imaginário. Por exemplo, se eles estão discutindo um problema do suicídio, eles querem saber o que acontece com a pessoa que se suicida. Não precisa mais ficar divagando, imaginando, será que é isso ou aquilo? Ele pode perguntar sim para os espíritos que passaram por essa experiência e você tem uma explicação clara do que está acontecendo nesse mundo espiritual, né? E nessa definição, nós falamos também de uma doutrina filosófica. O que vem ser essa doutrina filosófica? Ela vai estudar as
consequências daquilo que a ciência espírita observou. Então, é uma filosofia, as duas estão juntas, né? A gente viu pela definição. A filosofia é da ciência espírita, né? Então, a doutrina espírita, ela vai estudar o quê? As relações entre nós e os espíritos. E a filosofia? As consequências desse estudo. As consequências do quê? Da ciência espírita. Olha, por isso que ambas estão juntas, né? Não estão separadas. Então, o espiritismo, ele trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, né? Natureza, o que é? Qual a origem? De onde veio? E a destinação, para onde vai. Então, as relações do mundo espiritual com o mundo corporal. Nós vimos que na definição não está aparecendo a palavra religião e surgem muitas perguntas. Afinal de contas, a doutrina do espírita não é uma religião? Então nós podemos responder. Não é religião naquele sentido comum da palavra. Quando a gente lembra de sacerdote, de dogma, de crenças, adoração externas, a gente lembra de cultos, de rituais, a doutrina espírita não tem nada disso. Nesse sentido, a doutrina não é uma religião, mas ela é uma religião no sentido filosófico do termo. Então, quando a gente estiver olhando a definição de espiritismo, a parte religiosa é discutido dentro da filosofia, não é? Que trata de Deus, que trata da moral e que trata da ética. Então, eu espero que tenha ficado claro para nós espíritas quando perguntarem, não é? O que é, afinal de contas, o espiritismo? Porque muitas pessoas acham que muita coisa é em função da nossa imaginação. O livro Nosso Lar, né, de Chico Xavier, né, para nós, são fatos, conhecimento da nossa vida espiritual, porque nós somos, na verdade, nós temos que estar sempre lembrando que somos espíritos, né? Vivenciando experiências aqui na Terra. Então, a nossa vivência espiritual dentro do livro Nosso Lar, para muitas pessoas, é fruto de imaginação. E nós estamos vendo que ela é uma ciência, e toda ciência tem um objeto firme, não é amplo, é um objeto da vida espiritual. É essa a informação que os espíritos nos trazem. Aos poucos, né? O conhecimento do mundo espiritual tem vindo para nós aos poucos. E como nós falamos que essa definição é do livro de Kardec, né? Então eu coloquei aí uma reflexão sobre ele, sobre o trabalho dele, né? Renascer com a sagrada missão de abrir caminho ao espiritismo. Foi o trabalho desse grande educador. A grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo, não é? Então, qual foi a missão de Kardec? Essa grande missão desse homem foi abrir o caminho do espiritismo, né? Para que a gente pudesse devagarinho reviver o cristianismo que até então já foi aí meio abandonada pelas nossas dificuldades de entendimento, né? Então vamos falar um pouquinho de Kardec, que a maior parte das pessoas sabe, nasceu na França, com 10 anos foi estudar na Suíça, no colégio mais importante da Europa, onde já se trabalhava uma pedagogia moderna, não é? Então, o estudo influencia na formação da nossa personalidade, no desenvolvimento do nosso conhecimento. Então, olha
a escola que Kardec vai, né? Ele convive com Pestalozzi, que é o dono dessa escola e foi o grande orientador de Kardec, né? E para Pestalozzi, o principal fim do ensino não é sobrecarregar o aluno, o ser humano, com excesso de conhecimento, tá? Ele sempre se preocupou menos decoração e mais desenvolvimento, desenvolver e intensificar as forças da inteligência, do conhecimento, né? Pensar, raciocinar, criar novas ideias e encontrar as soluções. E as relações de Pestalozzi com os alunos sempre foi uma atitude de respeito, sempre foi uma atitude de amor. E Pestalozzi também era muito humano, tanto é que ele é da escola humanista da educação, né? Onde os seus exemplos de amor ao próximo, eles foram fundamento da educação que nortearam toda a vida de Kardec. Então a influência de Pestalozzi para Kardec foi muito grande. E ao mesmo tempo, Pestalozzi sofreu a influência de Rousseau, que também foi um pedagogo ligado a essa área do amor, da liberdade, do respeito ao indivíduo, né? Então, vamos refletir então sobre educar ainda, né? Vamos pensando em educar. É disponibilizar condições para o pleno desenvolvimento do ser humano, em todos os seus aspectos, biológico, intelectual, moral. Hoje em dia se fala em ecologia, psicologia, em todos os setores, né? do ser humano, o ser humano integral, né? E Kardec dá também uma definição de educar muito interessante, quando ele diz que educar é a arte de formar caracteres, né? E desenvolver no homem valores. Essa é a palavra importante. Que valores? Intelectuais e morais, que já existe no homem de uma maneira embrionária. Então, olha como Kardec aprofunda essa noção de educação e de educar. Ele já fala de valores intelectuais e morais que já se encontram no interior do homem, e ele já pensa nesse homem como um espírito imortal, não é? É uma educação, são valores que nós, como espíritos, vamos levar aí para a nossa imortalidade, né? Isso que é bonito, ele já começa a olhar o ser humano de uma maneira um pouquinho além do que a ciência comum, do que a educação comum olha o ser humano, não é? E quando ele fala de caracteres, desenvolvimento de caracteres, ele está falando do desenvolvimento do caráter, né? Dos valores, dessa moral do bem, que o mundo atual está com grandes dificuldades no seu problema de caráter, né? E ainda Kardec afirma que só a educação pode solucionar o problema, esse problema que nós estamos vivendo hoje, né? Esse problema da nossa moralidade muito permissível. E vamos lembrar que a educação verdadeira, que a educação real, ela se desenvolve, né, com poderes do espírito. Nós adquirimos em vidas anteriores e estamos acrescentando nessa vida atual, não é? Nós somos
espírito, trazendo essas experiências do nosso passado. E agora, no presente, vamos trabalhando para o nosso futuro estar dentro da lei do progresso, caminhando para a nossa felicidade, caminhando para o nosso desenvolvimento. Então, não é só aquisição de saber, de conhecimento. Ele é bom, porque vai iluminando a nossa consciência e com isso vai consolidando no bem o nosso caráter, não é? O caráter no bem. Então, razão e coração devem marchar unidos na obra do aperfeiçoamento do espírito. Então, toda vez que a gente estiver estudando a doutrina espírita, nós vamos estar trabalhando conhecimento e sentimento, porque nós estamos estudando os ensinamentos que Jesus trouxe, que é o ensinamento para a melhoria da nossa jornada espiritual. Jesus não veio aqui na Terra ensinar como são as eras geológicas, né? Ele não veio explicar como a Terra se formou, quais são as fases. A preocupação dele, quando curava, não era dar receita de ervas. A preocupação de Jesus sempre foi que os seus ensinamentos fossem para a nossa melhoria de valor e de moral, né? E Kardec, que elaborou essa doutrina maravilhosa, que escreveu os livros mais importantes, uma quantidade grande de revistas importantíssimas, né? Cujos conteúdos às vezes estão nessas revistas e não estão nos livros. Aí a necessidade do estudo também dessas revistas. Ele foi dono de escola, como professor, ele escreveu vários livros didáticos, matemática, astronomia, gramática francesa. Então, Kardec foi o professor, né? Foi o pedagogo preparado para fazer a obra da codificação, né? E, embora ele repetisse que o mérito da obra era um dos espíritos que tinham trazido, que ditaram para ele, né, todas as respostas para as perguntas que ele fazia, mas coube a ele organizar, ordenar as perguntas, desde os assuntos mais simples até os assuntos mais complexos, né? Abrangendo todos os ramos do conhecimento. Ele também se preocupou, a gente percebe quando a gente começa a estudar Kardec, quando a gente começa a estudar as obras, existe uma perfeita ordenação de conteúdos, né? Uma distribuição bem didática, tudo com muita clareza, com precisão nos comentários, né? E as conclusões que ele tirava, né, eram conclusões profundas das respostas dos espíritos. Então, se a gente for ficar falando de Kardec, né, nós vamos passar um tempo enorme, porque ele foi, por excelência, esse pedagogo preparado para essa missão tão importante, né? E nunca ninguém havia feito como Kardec, e ele foi o primeiro a observar, a formar com fatos observados, não é? O corpo de uma doutrina, de uma maneira metódica, de uma maneira regular, clara e inteligível, não é? Com todas essas mensagens que nós falamos, né? E elaborou essa doutrina filosófica de caráter científico, consequências morais ou religiosas. Né?
E falamos agora de Kardec, da sua obra, da sua importância. Agora vamos lembrar, nesse momento, de Jesus Cristo, que foi o mestre dos mestres. Aqui tem uma palavrinha de Meimei, dizendo: a palavra do Cristo, olha, é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Então, a palavra de Jesus, ela vem clarear, não é, na nossa consciência que vivemos ainda na sombra do conhecimento, com algumas clareadas, né? Para clarear em cada minuto da nossa vida essa nossa construção espiritual, que é longa, não é? Mas com a doutrina de Jesus, a gente vai tendo confiança e esperança nessa luz que chega para nós, né? Então, a missão de Jesus, ela foi educadora. Tanto é que a única denominação que ele derrogou para si foi a de mestre, não é? E aqueles que os acompanhavam, ele chamou de discípulos, não é? E que fez Jesus? Não é? Como é que foi a sua obra de mestre, de educador? É a coisa mais simples e mais bonita. Ele começa com pessoas simples, humildes, né? Das camadas mais humildes, dando-lhes lições da vida cotidiana, do dia a dia, através de parábolas, através dos sermões, não é? Tudo de uma maneira singela, numa linguagem bem popular, mas tudo isso cimentado com exemplos edificantes. A todas as orientações que ele transmitia, né? Jesus não perdeu um momento de sua vida que não fosse um ensinamento. O seu próprio nascimento foi um ensinamento de humildade. Até o final, não é? Nós aprendemos. Ele nos deixou um legado muito importante. E uma das novidades também do ensino de Jesus foi a divulgação desses princípios. Todos os homens são filhos de Deus. Se todos nós somos filhos de Deus, ele está nos mostrando a nossa origem paterna, né? E se estamos a mesma origem, nós somos irmãos. Então nós temos a fraternidade humana. Foi o primeiro, né? A primeira novidade do seu ensino. A paternidade divina e a fraternidade humana. E em seguida ele vem mostrar que nós devemos amar-nos, já colocando em prática a lei da solidariedade. E, como eu disse que o ensinamento de Jesus não era material e ele era baseado em valores, na moral espírita cristã, ele nos ensinou a ser humildes, a perdoar, a ser justo, a ser fraterno, a amar e a exercitar todas as virtudes, né? Por onde se aprende a ser bom e justo. Só bom, às vezes pode não dar certo. Tem que ser bom e tem que ser justo, né? Então a gente percebe que Jesus, ele vem privilegiar muito mais o coração do que o cérebro, né? Nesse culto da virtude e na formação do nosso caráter, não é? Então, nós ainda lembramos que educar
é a arte e a ciência cuja finalidade é renovar, não é? Nós estamos reencarnando, então nós estamos renovando e estamos nos transformando. É a lei da evolução. E dentro desses ensinamentos, muitas vezes Jesus não dava a resposta para que a gente pudesse raciocinar e para a gente pudesse, dialogando com ele, chegar às conclusões, não é? Então, nesse momento, desses momentos, a gente vai fazer uma autoeducação, não é? Porque Kardec, ele acredita que sem a autoeducação é muito difícil a gente conseguir a nossa redenção, não é? Que não há solução possível dessa melhora, dessa redenção, se a gente não fizer a nossa autoeducação, não é? Porque ela tem que completar de dentro para fora. E quando a gente olha de uma maneira geral, a gente vê que o problema da inteligência no mundo atual parece que está resolvido, porque a gente tem um surto enorme de progresso material. A gente fica boba de ver aí com as invenções, com as tecnologias que estão aí. Ao mesmo tempo que a gente vê que esse surto de inteligência para essas comodidades tecnológicas, que muitas são muito importantes, né? No entanto, nós estamos enfrentando o problema da fome, o problema da pobreza, o problema da violência. Mas por que tudo isso? Né? Aí a gente pode fazer uma reflexão. Certamente nos falta percepção dessa vida interna das grandes realidades da vida, que segue o seu curso, não é? Além da matéria. Falta o culto sincero da verdade, falta a educação da ciência moral, que é a ciência da educação, não é? Então, quando a gente perde essa percepção interna dessas realidades da vida, a gente se perde no mundo material, nas nossas dificuldades materiais, não é? Até tem muita gente, quando eu digo que a educação ela é importante para a nossa redenção, tem muita gente que descrê do valor da educação. Por quê? Porque a educação ela é lenta, os resultados não são imediatos, não é? Ela representa um fator natural na esfera do espírito. O espírito não evolui devagarinho, como se fosse uma germinação da semente. Tudo é um processo evolutivo, tudo é um processo de caminhar lentamente, né? Os homens apressados, eles preferem plantar muito mais a semente da couve do que a semente do carvalho, né? Porque uma é mais rápida e a outra leva aí tempos, né? Falando em semente, educar na infância é semear o bom grão, é preparar uma nova sociedade, é criar um novo mundo, onde vai habitar justiça, solidariedade, fraternidade, todas as virtudes que nós conhecemos tão bem. Então, falamos de Kardec e falamos de Jesus. Mas hoje em dia, na educação moderna, não é? Foi apresentado num congresso de educação os 4 pilares da educação. Esses 4 pilares, eles aparecem no relatório Delors, né, que expõe e analisa esses 4 pilares da educação. Jacques Delors,
um político economista francês, assinou o relatório realizado em 1996 na reunião da Comissão Internacional sobre Educação da Unesco, que ele presidia, né? Aí vocês têm uma reflexão nessa reunião, né? Reflexões que eles impõem uma educação para todos, mas é uma educação comprometida com o bem social e moral de todos os habitantes da Terra. Quais são esses pilares? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O que vem a ser aprender a conhecer? Não é compreender só conhecimento, mas é compreender o mundo que nós vivemos. Nós temos que dialogar com esse mundo, dialogar com a nossa vida, buscando o sentido da nossa vida mesmo, material e nossa vida moral. Fazer está muito ligado ao conhecer. O conhecimento me leva à ação, né? É colocar em prática esses conhecimentos. É correr risco para a gente acertar, para a gente errar, respeitar o saber e o fazer dos outros, né? Não querendo só impor o nosso conhecimento. O terceiro pilar é o terceiro, conviver. É um dos mais difíceis da educação e talvez da nossa convivência em sociedade. Porque o mundo atual, ele é pobre de convivência fraterna. Se a gente compartilhar as nossas experiências com as outras pessoas, né, nós estamos, de uma certa maneira, superando o nosso egoísmo. O quarto pilar é ser, né? A educação, ela deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa. Quando eu digo ser, eu estou falando do corpo e do espírito, né? E dentro da doutrina, a gente acrescenta uma coisinha. É, então, a conscientização da condição de ser imortal, né? Caminhou um pouquinho mais. Numa palestra da Sandra Borba, uma palestrante espírita, ela faz uma associação dos 4 pilares da educação, ela faz uma correlação com as máximas de Jesus. Então, aí que eu achei interessante. É dentro daqueles pilares da educação, nas quais a educação que nós conhecemos, né? Que é dada na escola, nesses pilares ela acrescenta os ensinamentos de Jesus. Sinal que nós podemos trazer os ensinamentos de Jesus para o nosso cotidiano. O primeiro pilar, quando a gente diz aprender a conhecer, o que ela introduz aí? Né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Né? De João 8:32. Jesus é todo esse caminho de conheceis, né? Ele está trazendo todo ensinamento, todo esse conhecimento que é essencial para o nosso progresso. Conhecimento cheio de verdade. Jesus várias vezes disse, eu sou a verdade, né? E através desse conhecimento, dessa verdade, nós estamos nos libertando da nossa sombra moral, de ainda espírito em evolução, em espírito ainda imperfeito. Não é? Em aprender a fazer. Ela coloca do lado, faze isso e viverás. Está em Lucas 10:28. Esses 2 pilares, conhecer e fazer, eles estão juntos,
porque a gente tem o conhecimento e a gente tem que colocar em prática, né? Então, naquela parábola do samaritano, quando pergunta para Jesus, né, quem é o meu próximo? Então, ele conta a parábola do homem que sofreu, que foi assaltado e que foi largado à beira da estrada. Um sacerdote passou indiferente, um fariseu, e somente um samaritano é que ofereceu ajuda, teve muita compaixão e ajudou, né? E aí Jesus pergunta, desses três, qual foi o que teve mais compaixão? Então a resposta foi, aquele que ajudou a pessoa caída, que providenciou todos os cuidados. Então Jesus, dentro do ensinamento, diz, faze isso e viverás. Então é a prática do ensinamento. Em terceiro pilar, quando é aprender a conviver, ela coloca, fazei aos outros o que gostaríeis que eles vos fizessem. Né? Então aí no Evangelho a gente sabe muito bem que a prática de conviver, a prática fraterna, de desejar sempre o bem para o outro, é a gente se colocar no lugar desse outro, não é? É sentir o que o outro está sentindo. É a melhor maneira da gente desenvolver a nossa fraternidade, de acabar com os ciúmes, com os melindres. É esse convívio fraterno ensinado por Jesus, né? E o último pilar, aprender a ser, que ela coloca seres perfeitos. Jesus, na sua imensa sabedoria, imensa bondade, né, disse que deveríamos ser perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, porque ele enxergava em nós aquela semente que tinha todas as possibilidades de crescer, de se desenvolver e um dia se transformar dentro da escala espiritual num ser mais elevado, num ser superior. Mas não nos vê com as nossas dificuldades, nos vê como nós somos e não o que nós temos, não é? Porque dentro ainda das nossas imperfeições, o que predomina é o ter e não o ser. Então, dentro desses pilares da educação, o ser tem que estar junto com o ser espiritual, com o ser imortal. E para encerrar essa nossa reflexão, então, de Emmanuel, que ele sempre dentro de um texto, ele tira uma palavra e dessa palavra ele nos traz uma reflexão muito bonita. Educa e transformará a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Não é? Então, é uma reflexão para o nosso crescimento, para a nossa evolução e para o nosso caminhar, com muito amor, com muita fraternidade, que foi esse o grande ensinamento de Jesus, nosso mestre, o mestre dos mestres. Muita reflexão para todos nós. Que assim seja.